Boa noite, eu sou o Viajante das Sombras. Hoje você vai ouvir 10 histórias de lobisomem, uma mais macabra que a outra. São relatos de pessoas que sentiram desespero na pele e passaram por coisas inimagináveis. Se tiver coragem, fica até o fim. Antes de começar, confira o link da nossa loja nos comentários e na descrição e vamos nessa. Meu nome é Joel. Tenho 54 anos e sou dono de um pequeno mercadinho que também funciona como bar na minha vila no interior de Sergipe. Era início de noite nos anos 90 e eu estava fechando o caixa depois de um dia movimentado. A última freguesa já tinha saído e eu limpava o balcão quando ouvi passos apressados na rua. Era o Paulo, menino do seu Zé, que vivia correndo pela vila. Ele entrou quase tropeçando na soleira da porta. Seu Joel, eu vi um negócio, um vulto grande, saindo do milharal do seu Nestor, disse tentando recuperar o fôlego. Olhei para ele, tentando entender se era molecagem ou susto de verdade. O jeito que ele tremia e agarrava o batente me dizia que não estava inventando. Fui até o canto do balcão e peguei a peixeira que sempre guardava ali. Fica aqui dentro e tranca a porta, falei, sem dar espaço para discussão. Saí para a rua com a faca na mão. A luz do poste piscava fraca, e o milharal ficava a uns 50 metros dali, margeando um pedaço de estrada de terra. Entrei pela primeira fileira de milho, afastando as folhas secas que arranhavam meus braços. Foi então que vi um rastro no chão, como se algo tivesse se arrastado por ali. Segui com cuidado, até que no meio de uma pequena clareira, encontrei a criatura. Era grande, coberta de pelo escuro, e respirava com dificuldade. Sangue escorria de um ferimento na barriga, formando uma poça escura no chão. Quando dei mais um passo, ele soltou um gemido baixo e se contorceu. Eu assisti sem conseguir me mover, enquanto o corpo mudava diante dos meus olhos. O pelo foi caindo, os ossos se ajustavam de volta, e no lugar do monstro estava um rapaz magro, com um rosto pálido e coberto de suor. Foi aí que reconheci. Era Pedro, meu sobrinho mais novo, que estava sumido há dias depois de se envolver com umas coisas ruins. Fiquei parado sentindo o peso daquela revelação. Voltei para casa sozinho com a peixeira ainda na mão e tentei convencer a mim mesmo de que não tinha visto o que vi. No dia seguinte, eu ainda estava com a cena do milharal gravada na cabeça. Abri o mercadinho cedo e tentei ocupar a mente, organizando prateleiras e atendendo freguês. Mas cada vez que o sino da porta batia, eu imaginava ver Pedro ali e não sabia se queria que isso acontecesse. Por volta da manhã, Tonho, meu vizinho, entrou para tomar café. Joel, tu ficou sabendo? Achei a carcaça de uma onça lá nos fundos de casa. Toda rasgada, não sobrou quase nada da bicha. Assenti com a cabeça fingindo interesse, mas sem comentar nada. Eu sabia que aquilo não era obra de nenhum bicho que andava por essas bandas. O dia seguiu arrastado. Eu tentava conversar com os clientes, mas minha cabeça voltava para o mesmo ponto. O que fazer com o que vi? E se Pedro aparecesse de novo? Fechei o mercadinho quando o sol começou a descer e voltei para casa com o estômago embrulhado. Quando entrei em casa, me assustei quando vi Pedro dormindo no sofá, com um cobertor sobre as pernas. O rosto estava pálido e havia manchas de sangue seco na camisa rasgada. Maria estava sentada ao lado dele com um pano molhado nas mãos. Ele apareceu mais cedo todo machucado, explicou ela. Fiquei parado olhando para ele tremendo, até que Maria percebeu meu jeito e me puxou para a cozinha. O que foi, Joel? O que você tem? Respirei fundo e falei baixo. Ontem à noite no milharal, eu vi ele se transformar. Vi com meus olhos que Deus me deu. Primeiro era um bicho grande e ferido. Fiquei uns segundos olhando e logo depois aquele lobisomem virou Pedro. O pano escorregou das mãos dela. Você tem certeza? Juro pela alma da minha avó. Ele não é mais gente Maria. Tem coisa ruim dentro dele. Ela olhou para a sala e depois de volta para mim, como se procurasse uma saída que não existia. Nenhum de nós sabia o que fazer, mas no fundo, eu sentia que o tempo para decidir estava acabando. Lá da sala, o som da respiração de Pedro parecia diferente. Então Maria falou:
Mas, Joel, e se for verdade, o que vamos fazer com Pedro? E nesse momento ouvimos um barulho, como se algo tivesse caído na sala. Corremos até lá e o sofá estava vazio, o cobertor largado no chão e a porta da frente aberta. O ar frio que entrou pela porta me fez sentir o mesmo arrepio que senti no milharal. Fecha a casa e não sai por nada nesse mundo. Falei para Maria, já virando para o quarto. Peguei a espingarda no armário e voltei para o quintal. Caminhei devagar, sentindo o peso da arma nas mãos. Foi quando ouvi um estalo acima da minha cabeça. Olhei para o telhado, mas não tive tempo de reagir. Algo enorme despencou sobre mim, me jogando de costas no chão e fazendo eu largar a espingarda. As garras rasgaram a manga da minha camisa e a respiração quente da criatura batia no meu rosto. Tentei empurrar, mas a força dela era muito maior. Maria surgiu na porta da cozinha com a peixeira na mão e, sem hesitar, correu e enfiou a lâmina nas costas da criatura. A fera me soltou caindo para o lado, tentando arrancar a faca. Eu me arrastei até a espingarda, peguei com as mãos trêmulas e mirei no peito, atirando rápido. O corpo caiu no chão, rolando até parar perto da cerca. O pelo do lobisomem foi caindo aos poucos e os traços humanos voltaram devagar. Agora era Pedro e estava ali imóvel com os olhos abertos, mas respirava bem pouco. Fiquei parado olhando para o corpo no chão, sem conseguir me mover, e Maria ao meu lado estava paralisada chorando. Fui até Pedro devagar e me ajoelhei ao lado dele, e não havia mais dúvida, ele já estava sem vida. O rosto estava sereno como se tivesse simplesmente adormecido. Maria colocou a mão no meu ombro e falou: "O que vamos fazer agora, Joel?" Apenas me levantei e fui até o galpão pegar a pá. Comecei a cavar no fundo do quintal, atrás do galinheiro, onde a terra era mais fofa. Maria ficou de pé segurando a espingarda e vigiando o corpo. Quando o buraco estava fundo o suficiente, carreguei Pedro nos braços. Coloquei o corpo dentro e, sem me permitir olhar de novo, comecei a cobrir com terra. No final, arrastei uma tampa velha de fossa feita de concreto e, com a ajuda da Maria, colocamos sobre a cova. O suor escorria pelo meu rosto e minhas mãos tremiam. Maria ficou ao meu lado calada. O vento soprava leve, mas eu sentia como se a noite toda estivesse observando o que fazíamos. Eu sei que o concreto não segura maldição, mas até hoje ele continua lá embaixo. Obrigado por ouvir meu relato. Meu nome é Paulo Sérgio e cresci numa vila pequena chamada Riacho Fundo, no sertão do Piauí. Quando eu era mais novo, a vida no interior não tinha muito mistério. Eu ia para a escola, trabalhava na roça e, quando sobrava tempo, a gente inventava qualquer coisa para se divertir. A minha diversão preferida naquela época era entrar em casas abandonadas. Eu adorava revirar gavetas, quebrar coisas velhas e imaginar quem tinha morado ali. Uma tarde, meu amigo Luiz Cláudio apareceu na porta de casa falando: "Paulinho, tu já ouviu falar da fazenda do Dr. Amadeu?" Claro que eu tinha ouvido. Todo mundo na vila sabia daquela história. Amadeu era médico em uma cidade vizinha e vivia sozinho na fazenda, a uns 10 quilômetros dali. Nunca casou, não tinha filhos. E um dia, simplesmente, ninguém mais o viu. Disseram que ele morreu sozinho e que a casa ficou intacta desde então. Vamos entrar lá hoje à noite comigo? Dizem que ainda tem móveis, prataria e quem sabe até dinheiro escondido. Já pensou a gente consegue uma grana? Eu sabia que era arriscado, mas a ideia me queimava por dentro. Decidimos ir depois que a noite caísse. Levamos só uma mochila, as lanternas e coragem. Chegamos por volta das 9 da noite. A fazenda era grande, com cercas quebradas e um portão de ferro enferrujado. Tudo estava apagado. Nenhum som de animal, nenhum galho se mexendo. Então, empurramos o portão com cuidado e entramos. A entrada da casa era ampla, com um piso de madeira que rangia sob nossos passos. Estava escura e nenhum sinal de vida. Foi aí que algo me chamou a atenção. Vários retratos mostravam o Dr. Amadeu ao lado de uma mulher jovem e de 2 crianças. Pareciam fotos de família, almoço na varanda, festa de aniversário, passeio na praia. Aquilo não fazia sentido. Então comentei sem tirar os olhos das fotos:
Luiz, tu lembra que todo mundo dizia que ele nunca casou e não tinha filhos? Lembro sim, ele respondeu, olhando também. Luiz deu de ombros e apontou para uma porta nos fundos. Sei lá, mas acho que o porão é por aqui. Vou dar uma olhada, fica aí olhando foto se quiser. Enquanto ele desaparecia pela escada estreita, eu subi para o andar de cima. Os quartos estavam intactos, com lençóis sobre as camas e armários cheios de roupas. Em cima de uma cômoda, encontrei alguns relógios e joias. E foi quando ouvi passos rápidos, subindo a escada do porão. Luiz surgiu pálido, com os olhos arregalados. Tem alguma coisa lá embaixo se mexendo. Fiquei em choque na hora, mas minha curiosidade foi maior. Peguei ele pelo braço e descemos devagar, tentando fazer o mínimo de barulho. Quando chegamos no porão, a luz da lanterna revelou uma sala ampla. No centro havia uma estrutura estranha. Parecia uma jaula feita de vidro reforçado, com grades de metal na base. Luiz manteve a luz fixa na jaula, enquanto eu me aproximei de uma mesa encostada na parede. Sobre ela, havia frascos, instrumentos médicos e um caderno de capa preta. Peguei o caderno e folheei as primeiras páginas. A letra era firme, mas carregada de rasuras. Nas primeiras anotações, o Dr. Amadeu descrevia o estado de saúde de uma mulher chamada Helena. Depois as palavras começaram a ficar mais pessoais. Minha esposa não é mais a mesma. A doença transformou seu corpo, e algo pior transformou sua alma. Eu deveria acabar com seu sofrimento, mas não consigo. Continuei lendo, sentindo o peso de cada frase. Decidi mantê-la viva. Construí esta jaula para que não machuque ninguém. Eu a alimento sempre que posso, mas as viagens para buscar comida são cada vez mais arriscadas. Então folheei as últimas páginas, e a escrita ficava estranha. Já não tenho forças para caçar e trazer o que ela precisa. A cada dia, seus olhos me pedem mais do que consigo oferecer. Hoje, não suportei mais vê-la definhar. Estendi meu próprio braço, e ela a mordeu. A dor foi curta, mas o gosto dela pela minha carne me fez entender que não voltaremos atrás. Sinto o corpo mudar. A febre é constante, e meus pensamentos oscilam entre a lucidez e algo mais selvagem. Quando a transformação vier, não haverá mais prisão capaz de nos separar. Então ouvimos barulhos vindos da jaula, e quando as lanternas iluminaram, vimos uma criatura lá dentro. Era magra, com os olhos brilhando no escuro. Atrás de mim, Luiz respirava rápido, mantendo a lanterna fixa na criatura. O som do vidro sendo arranhado ecoava na sala, e antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, algo se moveu na escuridão no outro canto da sala. Era outra criatura, mas dessa vez nem deu tempo de pensar. Ela saltou sobre Luiz. Vi dentes e garras no breu. Luiz gritou, e eu, sem pensar, corri para a porta de metal que ficava na saída do porão. Fechei a porta e girei a tranca por fora enquanto escutava os gritos do Luiz. No meu peito, a respiração era curta e descontrolada. O diário ainda estava na minha mão, e eu saí correndo da casa, sem olhar para trás. Corri escada acima, até estar fora do porão. Encostei as costas na parede tentando controlar a respiração, mas o som lá embaixo continuava. Arranhões no metal, batidas secas e gemidos que pareciam ser de Luiz. Não tinha mais nada que eu pudesse fazer pelo meu amigo, mas também não podia deixar aquelas criaturas vivas. Encontrei álcool na cozinha e derrubei sobre o chão de madeira e perto do porão e joguei fogo. A chama se espalhou rápido, subindo pelas paredes e correndo pelo corredor. O cheiro de fumaça tomou a casa em segundos. Abandonei tudo e saí dali sem olhar para trás, já pensando o que eu ia contar na vila. No outro dia procuraram Luiz por toda parte, mas eu não tive coragem de falar. Ninguém ia acreditar em mim, então carreguei isso comigo até hoje. Muito obrigado por ouvir meu relato e boa noite. Boa noite. Meu nome é Raimundo. Sou vaqueiro aqui para as bandas de Nossa Senhora da Glória, interior do Sergipe. Nunca fui homem valente. Pode falar o que quiser de mim, mas eu sou medroso mesmo. Agora, o que aconteceu comigo e com minha família, eu nunca contei para ninguém. Nem gosto de lembrar. Só tô falando aqui porque tem coisa que a gente não pode guardar para sempre. Eu era dono de uma fazenda boa, de gado, vida tranquila.
e 2 filhos criados com muito sacrifício. Tudo parecia certo. Até o dia que meu menino mais novo voltou da escola, de um jeito que eu nunca tinha visto. Ele veio acompanhado de um homem estranho. O cabra disse que tinha salvado meu filho de afogamento lá no rio. Fiquei em choque olhando se meu filho estava realmente bem. O homem era muito esquisito e foi logo saindo. Só agradeci e ele nem pediu nada. Só foi embora sem olhar para trás. Mas por dentro fiquei desconfiado. O menino não lembrava de nada. Só dizia que acordou com um tal homem, reanimando ele na beira da água. Ninguém mais viu esse sujeito. E dali para frente tudo foi só piorando. Nos dias que vieram, meu menino não foi mais o mesmo. Ficou pálido, quieto, não botava nada na boca. O olhar dele era longe, como quem está perdido em outro lugar. No começo achei que era susto, que logo ia passar, mas quanto mais o tempo corria, só piorava. O gado começou a ficar agitado de noite, e berrando do nada. Vi vaca arrebentando cerca para correr para o mato. Até os cachorros, que nunca tiveram medo de nada, se escondiam debaixo do alpendre rosnando para o escuro. Uma noite dessas, acordei com um barulho estranho vindo do quarto do meu filho. Fui lá devagarinho e ele estava sentado na cama, suando e com o olho aberto no breu. Quando cheguei perto, ele me olhou de um jeito estranho, que parecia ter uma raiva escondida lá dentro. Falei com ele, mas não respondeu. Só virou para o canto e ficou quieto. No outro dia, já desesperado, chamei Dona Carmosa, benzedeira velha da vila. Só de bater o olho no menino, ela disse logo que aquilo não era doença de médico. Que alguém tinha invejado minha casa, jogado praga pesada, e que a alma do meu filho estava presa no corpo junto com uma coisa ruim. Disse que só podia mexer depois da transformação. Não entendi muito bem o que ela quis dizer, mas não parecia ser coisa muito boa. Dona Carmosa puxou uma cadeira para perto de mim e olhou firme nos meus olhos. Seu Raimundo, o que fizeram com seu filho não é coisa deste mundo, não. Isso aí foi obra de gente ruim, gente que mexe com o lado sombrio das coisas. Teve alguém que botou alma de fera dentro do corpo do seu menino. Na mesma hora me deu um calafrio na espinha e só consegui gaguejar. Mas, como é que pode isso, Dona Carmosa? Ele só se afogou e foi salvo por um homem. Ela balançou a cabeça séria. Esse homem que apareceu no rio é um bruxo perigoso. Provavelmente fez um trato para tirar tudo de bom que você tem. Salvou o corpo do menino para roubar a alma e para plantar a praga. Agora, a fera está dentro dele. Esperando a hora de sair, e só tem um jeito. Esperar passar a transformação, depois levar o menino de volta para o rio onde tudo começou e rezar para aquela água levar o resto da maldição embora. Fiquei chocado com aquilo e com o que ia acontecer com meu filho. Quis saber quem era esse homem e por que tanto ódio da minha família. Dona Carmosa disse que era pura inveja, que às vezes basta um olhar torto, uma palavra maldita, para a desgraça entrar na vida da gente. Disse que era melhor trancar meu filho no celeiro amarrado até o próximo dia. E ela terminou dizendo uma última coisa. O Senhor precisa ser forte. Só reze e não abra a porta do celeiro por nada. Amanhã cedo a gente leva ele para o rio. Agradeci, mas o medo era tanto que parecia que o mundo tinha ficado mais apertado. A noite caiu de vez e o silêncio era terrível, só quebrado pelo barulho do meu filho se debatendo dentro do celeiro. Ficamos perto só esperando os barulhos pararem. A benzedeira rezava. Minha mulher chorava baixinho. Eu só segurava a espingarda com as 2 mãos, esperando o que viesse. De repente o barulho mudou. Não era mais choro, era um rosnado demoníaco, e me doía saber que aquilo saía do meu menino. As paredes do celeiro começaram a tremer, e ouvimos a criatura arranhando a porta, e depois batendo forte, tentando sair. A tranca não aguentou. Com um estrondo seco, a porta abriu de vez. Era uma criatura baixa, peluda, com olhos vermelhos e um cheiro forte de carniça podre. O bicho pulou para cima da benzedeira e ela nem conseguiu reagir caindo rolando. Eu tremia tanto que mal conseguia mirar. Quando vi que não tinha jeito, apontei para o peito da criatura e puxei o gatilho. O tiro pegou bem no peito da criatura que caiu no chão, se debatendo e grunhindo, e aos poucos foi ficando quieta. Em poucos minutos o corpo voltou a ser do meu filho, mas todo machucado e o peito queimado do tiro de espingarda, mas ainda estava vivo.
A benzedeira se levantou com dificuldade, passando a mão na testa do menino, e disse que a gente precisava correr. Não dava para esperar mais. Peguei meu filho nos braços, ainda desacordado, e fui com a benzedeira até o rio. O céu já clareava, mas o peso da noite parecia não ter passado. O corpo dele estava frio e leve feito pena, e eu só pensando se aquilo ia ter volta, ou se era o fim de tudo. Quando chegamos na beira da água, a benzedeira começou as rezas. Eram palavras antigas, ditas entre dentes, como se falasse direto com o rio. Pediu que eu molhasse a cabeça do menino e pedisse em voz alta que a correnteza levasse embora tudo que não era dele. Eu falei para o rio, falei também para Deus e falei até para quem eu não acredito. Do jeito mais humilde que já fui na vida. O menino começou a se mexer devagar. Primeiro abriu os olhos perdido, como se estivesse acordando de um pesadelo. Olhou para mim fraco e perguntou se podia ir para casa. Não lembrava de nada. A benzedeira só balançou a cabeça e disse que agora era esperar. O importante era nunca mais deixar ninguém estranho chegar perto da nossa família, e que toda riqueza um dia cobra seu preço. Nos dias que seguiram, meu filho foi melhorando. Voltou a comer, voltou a brincar, e o tal homem nunca mais apareceu por aqui. Vendi parte do gado porque minha mulher ficou muito doente, e até hoje durmo leve esperando aquele bruxo aparecer novamente. Tem noite que ouço o gado se agitar, vejo sombra perto do rio, mas não tenho mais coragem de ir olhar. Só rezo, porque depois daquela noite aprendi que tem coisa que é melhor não duvidar. Obrigado por ouvir meu relato e muito boa noite. Boa noite, meu nome é Elias e tenho 56 anos. Faz mais de 30 anos que rodo de ônibus entre as vilas do sertão de Alagoas. Conheço cada curva, cada buraco e cada ponto de parada dessa estrada vermelha. Minha vida sempre foi simples. Eu pego o ônibus à noite e levo o povo que trabalha para casa, estudante e gente de todo tipo. Naquela noite, o serviço era o mesmo de sempre, com os mesmos passageiros. Dona Nilda, uma senhora de olhar desconfiado, sempre com um terço na mão. E o Marquinhos, um rapaz novo, com seu fone de ouvido. Mas hoje apareceu um homem que não conhecia. Sentou lá no fundo de jaqueta preta e o rosto meio coberto. O relógio marcava 11h30 quando saí do terminal. O calor dentro do ônibus era insuportável. A estrada seguia escura, só cortada pelo farol do ônibus. Então foi no meio do trecho mais isolado que Dona Nilda se levantou devagar, olhando para trás do ônibus. Ela veio até mim, segurando o terço com força e disse baixinho: "Seu Elias, aquele moço lá do fundo, tá passando mal. Tá suando frio e tá com um olho esquisito." Eu tentei falar, mas ele nem respondeu. Então, quando olhei pelo espelho, vi que o homem de jaqueta parecia encolhido no banco. Eu senti uma pontada de preocupação, mas tentei manter o clima tranquilo. Às vezes é enjoo da estrada, minha senhora. Pode ser calor também, ou até nervoso. Ela balançou a cabeça, mas não sossegou. Sentou de novo de olho nele. Marquinhos, do outro lado, tirou o fone do ouvido, sentindo o clima pesado. Ficou olhando o homem estranho com desconfiança. Foi nessa hora que, pelo canto do olho, vi um vulto parado na beira da estrada. Era grande e escuro, parado entre os arbustos, só olhando o ônibus passar. Meus pelos arrepiaram na mesma hora. O homem de jaqueta começou a se mexer mais e respirava forte, como se lutasse com alguma coisa dentro dele. Eu continuei dirigindo, tentando fingir que não tinha visto nada, mas sentia o clima da noite piorando, como se cada metro de asfalto afastasse a gente do mundo normal. O caminho parecia que não acabava nunca, e o calor só aumentava. E até pensei em mudar a rota para o pronto-socorro, mas aquele trecho não tinha opção. Dona Nilda, a essa hora, já rezava baixinho, com o terço batendo nos dedos. Foi quando, bem numa subida de curva fechada, o ônibus começou a tossir, e o motor falhou. Dei seta e encostei no acostamento de terra. Tentei girar a chave de novo, mas o motor só rangia. "O que foi, seu Elias?" perguntou Dona Nilda, já nervosa. "Deve ser aquecimento, senhora." Saí para frente do ônibus e abri o capô. O cheiro de queimado subiu forte. Voltei para dentro, para avisar que íamos esperar o motor esfriar um pouco. Mas antes que pudesse falar, ouvi um barulho estranho na lateral do ônibus, de metal sendo arranhado.
Dona Nilda fez o sinal da cruz e puxou Marquinhos para o lado dela. O homem de jaqueta ficou ainda mais nervoso, suando, apertando o banco, até quase rasgar o couro. Ele me olhou com o olho arregalado e sussurrou: "Não posso mais segurar esse demônio." Dei um passo para trás, sentindo o medo crescer no peito. A tensão dentro do ônibus ficou insuportável. O homem de jaqueta começou a gemer, tentando controlar o próprio corpo. Os olhos dele viraram e a pele suava. De repente ele se levantou bruscamente, tropeçando até o meio do corredor, agarrado nas poltronas. Caiu de joelhos com o corpo todo tremendo, convulsionando. Dona Nilda começou a chorar e Marquinhos gritava para chamar socorro. O homem gritava e grunhia ao mesmo tempo. Os ossos dele começaram a estalar e o corpo se contorcia. Foi a cena mais assustadora que já vi. As unhas cresceram e a boca alargou, com os dentes aparecendo enormes. Ninguém acreditava no que via. Marquinhos tentou correr, mas caiu no meio do ônibus. O monstro pulou em cima do rapaz, mordendo e fazendo ele gritar. Dona Nilda se escondia atrás do banco desesperada, e eu só consegui recuar até a frente do ônibus. Mas minha mão tremia tanto que mal achava a trava das portas. Eu sabia que se ficasse ali, não sobrava nada de mim. Consegui abrir a trava da porta e me joguei para fora. Caí de mau jeito na terra seca e corri pela estrada sem olhar para trás, ouvindo a desgraça acontecendo atrás de mim. Corri tanto que o som dos gritos e dos urros ficaram longe. Me escondi atrás de uma cerca velha, esperando o silêncio voltar, com o peito batendo mais forte que nunca. Nem sei quanto tempo fiquei ali, só ouvindo o vento e tentando não pensar no que tinha visto. Depois de muito tempo, voltei devagar para a estrada. O ônibus estava destruído, com as portas abertas e marcas de sangue dentro e fora. Nenhum sinal dos passageiros. A polícia veio, fez perguntas, tirou foto e anotou meu depoimento. Não contei o que vi. Só disse que foi um bicho, e foi tudo muito rápido. Depois desse dia, nunca mais peguei estrada à noite. O ônibus ficou encostado meses no pátio, todo sujo e arranhado. O povo da vila só cochichava. Diziam que foi coisa de cangaço e ataque de onça. Falavam de tudo, mas só eu sei o que vi. E se um dia você rodar tarde demais por essas bandas, só reza para ser só o medo. Boa noite e muito obrigado. Meu nome é José Raimundo. Trabalho de enfermeiro no pronto-socorro de Poço Verde, bem no sertão de Sergipe. Quem conhece o hospital pequeno sabe como é. Sempre a mesma rotina. Às vezes aparece alguém com dor de barriga, uma criança com febre, algum vaqueiro cortado de faca, nada que tire o sono de quem está acostumado. Naquela noite, eu estava sozinho no plantão. O médico de plantão tinha ido deitar numa sala dos fundos, cansado do último parto complicado. O vigia dormia na cadeira da recepção. Eu preenchi a ficha pensando em nada, quando escutei a pancada forte na porta da frente. Fui até a porta e abri devagar, já com o coração acelerado. Vi um homem grande, encurvado, todo sujo de terra. Ele trazia nos braços outro homem quase sem vida, cheio de sangue. "Moço, me ajuda aqui. Achei esse homem no mato. Tá quase morrendo." Levei o homem para dentro. O corpo do ferido estava mole, a pele fria, mas ele ainda respirava. O outro homem ficou de pé, de olho na porta. Olhava para mim, depois para o homem ferido e falou: "Achei ele jogado perto da cerca. O bicho que fez isso não era cachorro e nem onça." Enquanto começava a limpar o ferimento, vi de perto o estrago. Os cortes eram fundos como mordida de bicho grande. Não tinha marca de dente de onça. Fui perguntar mais para o homem, mas ele nem me ouvia. Olhava para a janela e para a porta, batendo o pé no chão. "Moço, tem coisa ruim solta hoje. Amarra esse homem aí. Se acordar, amarra ele forte. Não deixa sair." Eu fingi que não ouvi aquilo. Pensei que era exagero daquele homem. O bicho estava de pé e andava igual gente. Vou voltar para o mato e vou atrás desse bicho antes que faça mais estrago. Fiquei ali com o homem desacordado. Voltei a limpar o ferimento e preparei uma faixa. O homem se mexia e abriu o olho só de vez em quando. Falava baixo alguma coisa que eu não entendia. O batimento acelerava. O corpo dele estava quente demais e com febre alta. Toda hora ele se mexia como se lutasse com algum pesadelo.
O cheiro do ferimento incomodava e quando cheguei perto para ver melhor, os cortes que antes estavam abertos começavam a fechar como se tivessem levado ponto. A pele grudava e a carne colava uma na outra. Fiquei olhando sem entender direito. Nunca tinha visto aquilo. Fui até o corredor procurar o médico. Chamei pelo Dr. Luiz, que dormia numa salinha dos fundos. Contei rápido o que estava acontecendo, mas ele achou que era só cansaço e pediu para eu voltar e segurar o plantão até ele acordar. E então ouvimos gritos. Voltei correndo para o quarto. Quando abri a porta, não encontrei mais o paciente na maca. O quarto estava revirado com lençol no chão, armário derrubado e sangue espalhado pela parede. O outro homem que dormia no leito ao lado estava caído com cortes no peito. Tinha marcas de unha e dente no corpo, que já estava morto. A janela estava aberta e a cortina rasgada, e do lado de fora vi marcas de sangue na terra, indo em direção ao mato escuro. O vigia veio atrás e ficou parado na porta, pálido, sem falar nada. O susto foi tanto que minhas mãos tremiam. Saí do quarto quase tropeçando nas próprias pernas. Fomos direto para a sala da segurança. Voltei à gravação e vi o homem ferido acordando na maca. O corpo dele começou a se mexer com o braço dobrando, de jeito estranho. A cabeça caía para trás e a boca se abria mais do que devia, mostrando os dentes e babando. Do nada o homem se jogou no chão se contorcendo. A roupa rasgava no corpo e pelo escuro aparecia na pele. Ele virou para o outro paciente e em segundos pulou em cima dele mordendo e rasgando com as garras. O bicho depois pulou na janela sumindo no escuro. Ninguém falou nada e a gravação ficou rodando repetindo o mesmo terror. Eu só pensava no aviso do caçador. E sabia que agora a vila tinha outro problema à solta. Na manhã seguinte, a vila acordou doida. O corpo do caçador foi encontrado no mato, perto de uma trilha todo rasgado. Do mesmo jeito do homem que morreu no hospital. A polícia veio, mas ninguém sabia explicar direito o que tinha acontecido ali. Uns falavam em ataque de onça, outros em coisa do demônio. O hospital ficou vazio o resto da semana. Os poucos que entravam já saíam rezando, dizendo que tinha maldição rondando o lugar. O médico e o vigia evitaram comentar o que viram na câmera. Preferiram dizer que as imagens não gravaram nada. Só um homem passando mal e fugindo pela janela. Eu não consegui dormir por dias. A imagem do homem mudando de forma, a pele rasgando, os gritos, tudo voltava cada vez que fechava o olho. E eu sigo aqui trabalhando, mas agora sempre olho 2 vezes para quem chega ferido de madrugada. Obrigado e boa noite. Meu nome é Rosa, nasci e cresci no sertão do Ceará. Até meus 26 anos, eu nunca tinha visto o mar. Achava que aquilo era coisa pra gente rica, que passava férias em Fortaleza ou em Canoa Quebrada. Mas foi lá para 2017 que tudo mudou. Eu tinha conhecido Antônio Marcos há pouco tempo. Ele trabalhava como ajudante em uma oficina na cidade e tinha aquele jeito de homem decidido, mas com um sorriso fácil que desmontava qualquer mulher. Em poucos meses, a gente já estava vivendo como se fosse um casal antigo. Antônio vivia dizendo que tinha o sonho de ver o mar. Falava disso com brilho nos olhos, como se fosse um chamado. E eu querendo unir o útil ao agradável, pois também compartilhava do mesmo sonho. Passei a prestar atenção nos anúncios do jornal que chegava todo fim de semana. Até que um dia encontrei um anúncio. Casa para a temporada. Praia de Flecheiras. Preço imbatível. Parecia bom demais para deixar passar. Mostrei para ele e no mesmo dia decidimos ir. Compramos passagens de ônibus na rodoviária e partimos no fim de semana. Foram mais de 8 horas de viagem, atravessando estradas que eu nunca tinha visto. Passando por Sobral e Itapipoca, até chegar no litoral. Conversávamos o tempo todo, imaginando a primeira vez na praia dos dois juntos. Eu estava feliz acreditando que seriam dias para guardar no coração. Chegamos e já era de noite. A casa ficava afastada do centro da vila, escondida atrás de um terreno com mato alto. A pintura estava descascada, as janelas empenadas e havia um cheiro de mofo no ar. Quando empurramos a porta e acendemos a luz, morcegos voaram em nossa direção. Foi nesse instante que, pela janela,
vimos duas luzes amarelas no meio do mato. Primeiro pensamos que era farol de carro, mas estavam paradas, na altura de um animal grande. Antônio sussurrou: "Deve ser uma onça." Então entramos rápido, trancando a porta, e ficamos em silêncio. Durante a noite ouvimos barulhos vindos de fora. Pareciam passos e algo que parecia respirar perto da janela, mas a gente não tinha coragem de olhar para fora. O sol de Flecheiras acordou a gente cedo. A luz entrava pelas frestas das janelas, e o cheiro de maresia misturado ao de café que Antônio preparava deixava tudo com um ar quase normal. Quase. Eu ainda lembrava dos barulhos da noite anterior, mas ele dizia que devia ser bicho do mato. Nada demais. Passamos o dia aproveitando a praia. A água era mais fria do que eu imaginava, mas a sensação de estar ali, depois de tantos anos sonhando, compensava qualquer coisa. Era como se o medo tivesse ficado para trás. Voltamos para casa quase de noite. Antônio acendeu as lâmpadas fracas da varanda e começou a organizar as coisas para fazer aquele macarrão que eu tanto gosto. E aproveitei para tomar um banho. Enquanto me ensaboava, ouvi um barulho abafado vindo da cozinha. Algo que parecia uma panela caindo no chão. Gritei o nome dele, mas não tive resposta. Então me enrolei na toalha e saí com a água ainda escorrendo pelos cabelos. A cozinha estava vazia e uma cadeira estava caída. Meu coração começou a bater mais rápido. Chamei por Antônio novamente, mas ele não respondia. Andei até a porta da cozinha e olhei para o quintal iluminado pela luz fraca da varanda. Foi então que eu vi a coisa mais aterrorizante da minha vida. Antônio estava no gramado de costas, olhando para o céu. Seus braços pareciam mais longos, os músculos saltavam como se estivessem prestes a rasgar a pele. Quando ele virou, vi que os olhos brilhavam num amarelo intenso. As unhas tinham virado garras e os dentes se alongavam. O que estava diante de mim não era mais o homem que eu conhecia. Por um instante fiquei paralisada. Era como se meu corpo não entendesse o que meus olhos viam. Antônio deu um passo em minha direção. Meu primeiro instinto foi recuar, mas olhei rapidamente para o fogão e vi a panela com a água do macarrão ainda fervendo. Quando ele avançou, agarrei o cabo da panela. Segurei firme, e no instante em que ele se lançou sobre mim, joguei a água fervente direto no rosto dele, fazendo ele urrar de dor. A criatura recuou, levando as mãos ao rosto e se debatendo. Então aproveitei o momento. Fechei os olhos e, mesmo sem olhar, acertei um golpe certeiro com a panela na cara dele. O corpo desabou no chão da cozinha. Fiquei parado ofegante, com a panela ainda nas mãos, sem saber como eu tive coragem e força para fazer aquilo. Em menos de um minuto, o lobisomem se transformou de volta, e agora Antônio estava deitado desmaiado. E eu sabia que não podia esperar para descobrir o que viria depois. Corri para o quarto, me vesti, peguei minhas roupas e joguei tudo dentro da mochila. Meu corpo se movia sozinho, como se uma parte de mim já soubesse exatamente o que fazer. Passei pela cozinha sem olhar para o rosto dele e segui para a porta da frente. Quando alcancei a estrada de terra que levava até a vila, caí em choro. Mas só queria pegar o primeiro ônibus para casa. Nunca mais ouvi falar de Antônio. Ele não voltou para Crateús e ninguém soube dizer para onde foi. Meses depois, decidi mudar para São Paulo e recomeçar minha vida, tentando deixar para trás aquela noite que parecia não ter fim. Muito obrigado por ouvir meu relato. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Dom Anselmo e nos meus anos como bispo no sertão de Goiás, eu já tinha presenciado todo tipo de tragédia. Acompanhava famílias que lutavam contra a seca, velava mortos que se foram cedo demais e tentava manter viva a fé de gente que parecia ter perdido qualquer esperança. Mas, por mais que eu acreditasse que a cruz era meu maior escudo, nada me preparou para o que aconteceu naquela noite de 1981. Eu estava na sacristia, revisando alguns registros antigos da paróquia, quando o telefone tocou. Atendi e ouvi a voz trêmula do padre Antônio, da cidade de Santa Luzia. Ele falava devagar, como se pesasse cada palavra antes de soltá-la. Dom Anselmo, preciso que o senhor venha imediatamente. O que aconteceu, meu filho? Houve um silêncio breve do outro lado da linha, e então ele respondeu. Temos um homem acorrentado dentro da igreja.
A maneira como ele disse aquilo me deixou inquieto. Padre Antônio não era de exageros nem de sustos fáceis. Peguei meu crucifixo e parti sem pensar em mais nada. A estrada até Santa Luzia era longa e maltratada, e a velha caminhonete reclamava a cada subida. Enquanto dirigia, eu tentava imaginar o que me esperava, mas nenhuma hipótese parecia fazer sentido. Quando finalmente alcancei a entrada da cidade, percebi que algo incomum estava acontecendo. Não havia crianças nas ruas. Os bares estavam fechados e até as casas mais simples tinham portas trancadas e cortinas puxadas. Estacionei em frente à igreja, que estava com a porta principal entreaberta e uma luz amarelada vazando para fora. Ao entrar, encontrei o padre Antônio no corredor central. O rosto dele estava molhado de suor e o olhar ansioso. Caminhamos até o altar e então eu vi. O homem estava sentado no chão, com correntes enroladas no tronco, nos braços e nas pernas. O cheiro que vinha dele era forte, quase enjoativo, e me fez ter certeza de que algo muito errado acontecia ali. Ajoelhei-me ao lado dele e procurei o pulso. Levantei o olhar para o padre e perguntei: quem fez isso? Ele respirou fundo e olhou para alguns homens que estavam sentados nos bancos, de cabeça baixa. Eles vão lhe contar. Aconteceu ontem à noite, no bar do Juarez. Um dos homens que estavam no fundo da igreja se levantou. Ele tinha o olho inchado e um corte no canto da boca, como se tivesse levado uma pancada forte. Falava devagar, escolhendo as palavras. Ontem à noite, a gente estava no bar do Juarez. Tava rolando um forró, o sanfoneiro tocava animado e todo mundo dançava. Mas esse homem aí estava sentado perto da porta, tomando cachaça sozinho. Do nada, ele ficou parado, largou o copo e se curvou, como se tivesse sentido uma dor forte no peito. O outro homem, que ainda segurava um pedaço de madeira, completou falando. No começo, parecia desmaio, mas aí ele começou a mudar. Olhei para eles e perguntei: mudar de que jeito? O mais velho, que estava com um lenço enrolado na mão, respondeu. O rosto dele alongou, os dentes cresceram e a pele parecia se esticar. A respiração ficou diferente e ele rosnava igual onça brava. As mulheres começaram a gritar. Teve gente correndo para fora, mas alguns ficaram para tentar ajudar. Usamos facão, ripa de madeira e o que tinha por perto. Só conseguimos derrubar o monstro depois que acertamos um golpe forte na cabeça. Prendemos com as correntes e trouxemos para a igreja. Eu achei que o exorcismo poderia trazer a alma dele de volta. Enquanto o padre falava, eu observava o homem acorrentado. Padre, isso não parece possessão. Eu disse mantendo a voz firme. O que vocês viram não é obra de demônio. É maldição, talvez até feitiçaria antiga. O padre me olhou confuso. E como a gente resolve isso então? Meu avô contava uma história parecida. E segundo ele, o único jeito de quebrar isso é acertar uma facada no coração, no exato instante em que a transformação acontece. Se passar desse momento, ele não volta mais a ser homem. Os homens trocaram olhares. O mais novo balançou a cabeça, como se não quisesse acreditar. O padre Antônio abaixou o olhar, respirando fundo. E se errarmos um momento? Então será tarde demais, e não haverá corrente que segure. O peso da decisão se espalhou pela sala. Não era só sobre matar. Era sobre escolher entre acabar com a criatura ou deixar a criatura acabar com todos da vila. O padre passou a mão no rosto, como quem precisava ganhar tempo. Vamos esperar a lua subir. Se o que o Senhor diz for verdade, o momento vai chegar logo. Eu pedi que todos ficassem perto e expliquei mais uma vez o que precisava ser feito. A faca deveria ser cravada no coração no instante em que a mudança estivesse no auge, quando o corpo ainda estivesse entre o humano e o animal. Antes ou depois disso, seria inútil. Um dos homens, chamado Edmar, foi quem se ofereceu para segurar a faca. Ele tinha mãos firmes e o olhar decidido. A lua começava a subir pela janela lateral da igreja. O padre Antônio permanecia ao meu lado, rezando baixo. O homem acorrentado começou a respirar mais rápido. O peito subia e descia com força e a cabeça se movia para frente e para trás, como se tentasse se livrar de algo invisível. A boca se abriu mostrando dentes maiores do que antes, e um som rouco de bicho ecoou pela igreja. Edmar ergueu a faca, mas eu levantei a mão, pedindo para esperar.
Os músculos do homem começaram a inchar e as veias saltavam. Quando o rosto se projetou para frente ganhando forma de focinho, eu gritei: "Agora, Edmar!" Mas no momento em que ele avançou, a criatura, ainda meio homem, arrebentou uma das correntes com um puxão violento. O monstro soltou um rugido que fez todos darem um passo para trás. Com um movimento brusco, ele me atingiu no peito. Fui lançado contra um banco e senti o ar sair dos pulmões. A segunda corrente estourou e o corpo se libertou de vez. O Padre Antônio congelou no lugar e antes que pudesse reagir, a criatura avançou sobre ele, derrubando-o no chão. O som de gritos ecoou pela igreja. Aquela sala que até minutos antes era um templo, agora parecia um campo de batalha. Alguns homens correram para fora, enquanto outros se escondiam atrás dos bancos. Então a fera soltou um urro, abocanhando o padre com força no braço. Nesse momento, não tinha mais nada o que fazer. Gritei para todos saírem rápido. Todos correram em desespero enquanto a criatura se distraía com o resto do padre. Quando todos saíram, alguém fechou a porta por fora e passou a tranca de ferro. Ficamos do lado de fora, ouvindo o que acontecia lá dentro. A fera batia contra as paredes e soltava uivos longos que fazia tremer as janelas. Então Edmar apareceu do lado da praça com um galão de gasolina nas mãos. "É a única maneira", disse ele olhando fixo para a igreja. Ele tirou um pano do bolso, enfiou no gargalo do galão e o molhou, e com um fósforo, acendeu a ponta. A chama iluminou o rosto dele por um instante, e sem hesitar, arremessou o galão pela janela lateral. O fogo se espalhou rápido. Primeiro veio o cheiro forte de madeira queimando, e depois a fumaça densa começou a sair pelos vitrais. Lá dentro os uivos se tornaram mais altos e mais desesperados, até que parou, e só ficou o barulho do fogo queimando. Ficamos parados na praça, observando o fogo consumir a igreja. Quando o telhado começou a ceder, me virei e fui embora. Não por medo, mas porque sabia que mesmo com toda a minha fé, não havia nada que pudesse fazer por aquela alma. Obrigado por ouvir meu relato e boa noite. Rapaz, eu vou lhe contar uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Meu nome é Manuel e vivia em uma vilinha em Piranhas, beirando o Rio Velho Chico. Eu trabalhava em obra e pegava no pesado ouvindo o patrão enchendo o saco todo dia. O dinheiro nunca sobrava, a cabeça vivia cheia, e dentro de casa era menino pedindo coisa toda hora, e minha mulher sempre calada, ou com raiva. Às vezes eu só queria fugir do barulho e da pressão, então eu pegava meu barquinho e ia pro rio. Pescar nunca foi só para garantir o peixe, era o meu jeito de esfriar a cabeça. Eu só queria um pouco de silêncio, e lá no rio era onde eu me sentia vivo de verdade. Nunca dei ouvidos para a lenda, lobisomem, essas histórias do povo daqui. Para mim, medo era coisa de quem não conhecia o peso de pegar no serviço todo dia. Naquela noite o céu estava limpo, o vento batia de leve, e o velho Chico parecia querer me receber. Eu pensava pouco, sentia o corpo mais leve, e queria esquecer um pouco da vida de cimento. Eu já estava ali fazia tempo com a linha dentro d'água, esperando algum peixe bater. Só que o tempo foi passando e nada do peixe aparecer. Estranhei porque naquele trecho do velho Chico sempre pegava alguma coisa logo cedo. Nem que fosse só um piauzinho ou um bagre pequeno. Fui ficando impaciente, pensando se era azar ou se eu estava fazendo alguma coisa errada. A cabeça da gente começa a viajar nessas horas. Fiquei lembrando de quando pescava com meu pai, de como ele dizia que rio parado demais dava desconfiança. Tentei não ligar, mas comecei a olhar mais pro fundo da água, querendo enxergar se tinha peixe passando, ou se era só má sorte mesmo. Quando dei por mim, vi uma sombra. Achei que fosse só um galho ou algum peixe maior encostando, mas aí enxerguei uma mão escura, com os dedos compridos e agarrada na lateral do barco. Na hora, meu coração disparou. Dei um pulo para trás e o barco quase virou. Fiquei ali sem saber se gritava ou se pulava fora. Esfreguei os olhos e não tinha mais nada. Tentei rir de mim mesmo, dizendo que devia ser cansaço ou sombra da lanterna, mas não consegui engolir aquela sensação. Mesmo assim, respirei fundo e tentei seguir pescando, mas a cabeça não sossegava. Olhava para a água o tempo todo,
achando que a qualquer hora ia ver de novo aquela mão. Uns minutos depois, quando já estava quase pensando em ir embora, enxerguei duas luzes bem no fundo do rio, bem debaixo do meu barco. Na hora senti um calafrio que subiu da espinha até o pescoço. Aquelas luzes não piscavam e não se mexiam, só ficavam ali paradas, olhando para mim. Tentei achar explicação. Pensei que era um tipo de peixe grande. Pensei até em lixo ou lanterna de alguém, mas não fazia sentido. Nunca vi nada daquele jeito. Nem nos tempos de cheia, nem nas histórias de pescador velho. O medo apertou. Tentei ser racional, mas não consegui. Liguei o motor com a mão tremendo e saí acelerando sem olhar para trás, só pensando em sumir dali. O barquinho pulava na água e o motor parecia não ajudar muito. No escuro, não reparei numa raiz grossa que atravessava um pedaço do rio. O casco bateu seco, deu um solavanco tão forte que fui jogado direto para dentro d'água, sem tempo nem de pensar. Caí de cabeça afundando rápido, perdi a direção de tudo. Quando voltei à superfície, vi o barco de lado. Tudo que eu tinha levado já estava boiando ou afundando. Meu corpo tremia mais de medo do que de frio. Tentei nadar para o mangue, agarrando em lama, rezando para ninguém do povoado ver o vexame. Foi aí que ouvi um barulho estranho na beira. Olhei para a margem e, debaixo de um galho torto, vi a coisa mais feia que já me apareceu nessa vida. Era grande, peluda, com um focinho comprido e os olhos brilhando no escuro. Ela andava devagar, rosnando baixo, como se sentisse o cheiro do meu medo. Fiquei paralisado só com a cabeça fora da lama, sem saber se rezava ou gritava. A criatura vinha chegando passo a passo, rosnando cada vez mais alto. Eu era isca fácil ali, sem força para correr e cercado de lama, mato e rio fundo. Naquele momento, tudo que eu queria era sumir do mundo, ou acordar e descobrir que era só um pesadelo. Eu estava quase aceitando o pior quando ouvi um barulho no mato. Foi tudo muito rápido. De repente, uma onça saiu da escuridão, pulou em cima da criatura e os dois começaram uma briga feia. Eu me enterrei no mangue e fiquei só com o nariz para fora, tentando virar parte do chão. Meu corpo inteiro tremia, mas eu não conseguia mexer um dedo. O barulho era assustador. O lobisomem tinha uma força absurda. A onça tentou lutar, mordeu, arranhou, mas o bicho era mais forte. Com uma mordida só, acabou com ela. A criatura ficou parada um tempo cheirando o ar, farejando, como se ainda procurasse alguma coisa. Olhou para o lado onde eu estava, ficou me encarando, e por um segundo eu achei que ia ser o próximo. Mas ela virou de costas e sumiu para o meio do mato, levando o corpo da onça arrastado. Eu não sabia se chorava ou agradecia, só queria desaparecer. Fiquei ali dentro da lama sem mexer, esperando o tempo passar, ouvindo só meu coração batendo alto no peito. Fiquei tanto tempo enterrado naquela lama que perdi a noção da hora. O medo parecia não ter fim, mas em algum momento ouvi um motor de barco cortando o silêncio do rio. Era Osimar, meu amigo de velha data, vindo devagar, como sempre fazia quando o dia começava a clarear. Eu levantei e gritei o nome dele. Quando ele me viu, parou o barco na beira e correu para me tirar dali. Ele perguntou o que tinha acontecido, mas eu só disse que meu barco tinha virado e eu tinha perdido tudo. Osimar me olhava de um jeito estranho, parecia mais cansado que de costume. Notei um talho feio no braço dele, uns arranhões fundos nas costas. Na hora minha cabeça deu um nó. Ele notou meu olhar, mas não falou nada. Só abaixou a cabeça, jogou um peixe grande na minha mão e disse: "Leva esse para tua família, Manuel. Hoje tu precisa descansar." Eu aceitei sem pensar, só queria ir embora dali, esquecer daquela noite. No caminho de volta, tentei entender como Osimar tinha aparecido justo naquela hora, com aqueles ferimentos. Mas quanto mais eu pensava, menos fazia sentido. Nunca contei essa história para ninguém. Fiquei sem coragem de perguntar para ele. O que aconteceu naquela noite ficou entre eu, o rio, e quem mais estiver escutando agora. Obrigado por ouvir meu relato e boa noite. Meu nome é Edivaldo e fui militar por quase 15 anos, servindo em quartéis pelo Nordeste. Vivia em Salvador na época
E uma noite eu recebi uma ligação do meu tio, dizendo que minha mãe tinha morrido. Isso me trouxe de volta para Pão de Açúcar, no sertão de Alagoas, terra onde eu nasci. Os vizinhos diziam que foi ataque de onça. Encontraram o corpo dela caído no terreiro, perto da cerca de bambu. Mas eu conhecia aquela terra. E sabia que as histórias de onça no sertão muitas vezes eram só um jeito de não dizer o que realmente tinha acontecido. Meu pai tinha abandonado a gente quando eu ainda era criança. Saiu sem se despedir, sem deixar carta, sem mandar notícia. Cresci com raiva dele. E essa raiva foi uma das coisas que me ajudou a sobreviver no exército. Agora de volta, herdei a casa velha e um pedaço de terra. Passei a levar uma vida simples. O trabalho duro ajudava a manter a cabeça ocupada. Mas à noite, quando a casa ficava silenciosa, eu ainda pensava no que minha mãe pode ter sentido nos últimos minutos de vida. No 5º dia depois do enterro, acordei antes do sol nascer para dar ração aos bichos. Foi quando vi um rastro de sangue vindo do galinheiro e se estendendo até o chiqueiro. Segui o rastro e encontrei 2 porcos mortos, com o corpo rasgado, e percebi que um terceiro tinha desaparecido. Aquilo não me parecia obra de animal selvagem. As marcas nos corpos eram limpas demais, quase como se alguém tivesse cortado com lâmina. A primeira pessoa que me veio à cabeça foi Zé Venâncio, o vizinho solitário que morava na beira do rio. Ele poderia saber alguma coisa. Peguei o chapéu, enfiei o facão na cintura e fui até a casa dele. A casa de Zé Venâncio ficava a uns 15 minutos de caminhada, seguindo pela estrada de barro que margeava o rio São Francisco. O homem vivia sozinho desde que a esposa morreu. Quase não saía e, quando saía, evitava olhar nos olhos de qualquer um. Chegando lá, bati na porta com força, chamando por ele. Ele demorou, mas acabou aparecendo com o rosto abatido. "Que é que houve, Edivaldo?" perguntou sem me convidar para entrar. "Meus porcos apareceram mortos hoje. Quero saber se tu viu alguma coisa." Zé ficou calado por alguns segundos encarando o chão. Depois levantou o olhar e disse: "Eu sei quem foi, mas tu não vai acreditar." Cruzei os braços, esperando. "Fala logo." Ele respirou fundo e disse: "Foi teu pai. Vi ele aqui por perto uns dias antes de tua mãe morrer, mas ele estava mudado. Naquela noite ouvi gritos vindos do lado da tua casa. Olhei pela janela e vi pela alma da minha mãezinha. Eu vi ele se transformando num lobisomem. E os gritos da tua mãe ainda estão aqui na minha cabeça sem me deixar dormir." Meu corpo arrepiou e minha cabeça recusava aceitar aquilo. "Meu pai está morto há anos. Você está ficando maluco." "Não está não. Eu sei o que vi. Desde aquela noite eu tranco minhas portas antes do sol se pôr. E se fosse tu, fazia o mesmo." Ele fechou a porta sem dizer mais nada. Fiquei parado um momento, sentindo uma mistura de raiva e confusão. Se aquilo fosse mentira, o Zé ia pagar caro. Mas se fosse verdade, então eu tinha mais de uma dívida para acertar com meu pai. Voltei para casa, com a cabeça fervendo. As palavras de Zé Venâncio ecoavam na minha cabeça, mas eu ainda tentava encaixá-las na realidade. Meu pai, depois de tantos anos voltando assim, e o desgramado ainda voltou para matar a mamãe. Como pode uma coisa dessas? Mesmo sem acreditar completamente, a parte militar em mim sabia que era melhor estar preparado. Abri o armário onde guardava minhas coisas de serviço e tirei o rifle que tinha trazido quando deixei o exército. Enchi o carregador e deixei mais munição no bolso da jaqueta. Arrumei um canto no alpendre de onde eu podia vigiar o terreiro e o chiqueiro sem ser visto. A lua cheia iluminava bem o suficiente para eu enxergar movimentos na distância. Sentei, encostei o rifle no ombro e fiquei esperando. Minhas mãos estavam firmes, mas dentro de mim havia uma mistura de ansiedade e um medo incomum. As horas passaram devagar. Eu já começava a achar que seria mais uma noite perdida, quando vi, perto da cerca, um vulto grande se movendo. O vulto avançava devagar, meio cambaleando, e quando a luz da lua bateu de lado, meu sangue gelou nessa hora. O rosto era parcialmente humano, mas os olhos brilhavam de um jeito que não podia ser natural. Mas agora dava para ter certeza. Era meu pai mesmo, quase transformado em demônio. Parei de respirar por um instante, e antes que eu atirasse, ele me encarou e levantou os braços. Então gritou de onde estava: "Vai embora, antes que aconteça o pior." Nem deu tempo dele terminar,
e o corpo dele começou a tremer com os músculos saltando sob a pele e ossos estalando. Garras surgiram nas mãos e dentes cresceram na boca, que agora se abria num rosnado assustador. Eu ainda hesitava por um segundo, preso entre o instinto de atirar e a visão daquele rosto que eu conhecia apenas das lembranças ruins. Quando ele deu o primeiro passo em minha direção, a hesitação acabou. Então, eu mirei no peito e apertei o gatilho. O tiro estourou alto e o corpo cambaleou caindo de joelhos e lentamente voltou à forma humana. Os olhos se fixaram em mim como se reconhecesse que aquilo era inevitável. Fiquei parado com o rifle nas mãos, sentindo o silêncio da noite se fechar ao meu redor. Arrumei minhas tralhas na mesma noite. Deixei tudo como estava e voltei para Salvador. Aquele não era meu lugar, e nem meu pai. Obrigado por ouvir meu relato e boa noite. Boa noite, meu nome é Lucas. Sou brasileiro de Minas Gerais, mas já faz uns anos que estou morando em Portugal. Esses tempos, eu aproveitei as férias e agitei uns amigos portugueses para virem comigo para o interior do Ceará. Eles queriam ver o Brasil de verdade, fugir do óbvio dessas praias lotadas de gringo. Então marcamos de conhecer a famosa Serra das Almas. No primeiro dia a gente foi logo conhecer as trilhas com o guia, um sujeito chamado Seu Arlindo. Éramos um grupo de 6 amigos. Lá pro fim da trilha, no alto de uma pedra grande, a gente viu uma placa meio velha, quase apagada, com um desenho de uma lua. Um dos amigos perguntou o que era aquilo. Seu Arlindo olhou sério pela primeira vez e disse que ali começava a trilha noturna e que precisava pedir permissão para a direção da reserva. Claro que o grupo quis saber por quê. Aí seu Arlindo baixou a voz e contou que havia uma lenda antiga de um fazendeiro ruim, homem sem alma, que escravizava o povo dali muitos anos atrás. Um dia, revoltados, os moradores tocaram fogo no homem e na fazenda dele, amaldiçoando tudo naquelas terras. Agora ele vira um bicho que anda pelas trilhas nas noites de lua cheia. Um lobisomem que protege a serra e não aceita estranho, mexendo onde não deve. Meus amigos ficaram animados para a trilha e ainda mais com a história. Mas eu só ouvindo, senti um arrepio estranho. Eles perguntaram se a gente podia tentar aquela trilha à noite, mas seu Arlindo foi direto. Nessa lua não. Era impossível. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Mas para o resto do grupo, parecia só mais uma história para assustar turista. Naquela noite de volta ao acampamento, o assunto era só a tal trilha proibida. Meus amigos não paravam de provocar. Lucas, perdeste tua coragem de brasileiro. Vamos pá, o guia tá só fazendo charme para turista. Eu tentei enrolar, disse que era melhor esperar, que respeitar aviso de velho no sertão nunca é demais. Mas pressão de amigo é fogo, e eu acabei cedendo porque no fundo também queria mostrar que não tinha medo. Pegamos as lanternas e saímos em fila, abafando o riso. A ideia era só andar um pedaço, tirar fotos na clareira e voltar contando vantagem para Portugal inteiro. Só que conforme a trilha ia fechando e a mata ficando mais escura, o clima mudou. E foi aí que a gente ouviu, pela primeira vez, um uivo vindo de longe, bem longo e alto. Foi bizarro demais. Os risos secaram e ninguém queria admitir medo. Mas a marcha ficou apressada com cada um grudado no outro. Seguimos mais uns metros e de repente, numa clareira aberta pela lua, sentimos falta de alguém. Olhei para trás e então soltei. Cadê o Rui, gente? Chamamos e gritamos baixinho, tentando não parecer apavorados. Então o mais corajoso, o Mário, decidiu voltar pelo caminho, enquanto eu e o resto do grupo ficamos esperando cada vez mais tensos. Até que do meio do mato, na mesma direção que Mário tinha ido, saiu um grito do mato. Um grito de verdade assustador. Ninguém sabia o que fazer. Ficamos parados sem coragem de correr. Presos entre a vontade de ajudar e o pavor do que podia estar ali rondando a gente. Tentei ligar para alguém, mas o celular não pegava. Ninguém queria falar alto, muito menos se mexer dali. De repente, um barulho de mato mexendo e estalando, como se tivesse alguma coisa circulando. Um vulto passou rápido entre as árvores, mas foi impossível dizer o que era. Todo mundo se encolheu, esperando pelo pior.
Foi quando seu Arlindo apareceu saindo do mato com o rosto suado e gritando: "Vocês estão doidos? Eu falei que era perigoso. Lua cheia, ninguém entra aqui. Vão embora agora." Ele nem terminou de falar então do nada. Uma coisa enorme e mais rápida que qualquer coisa saltou da escuridão e agarrou Arlindo pelo pescoço. Só vimos o vulto peludo arrastando ele para o meio do mato, desaparecendo com uivos e grunhidos. O resto do grupo entrou em pânico. Cada um correu para um lado, sem nem pensar em se ajudar. Eu ainda ouvi mais um grito, antes de correr na trilha rezando para não cair, com a sensação de algo me seguindo junto. Só consegui pensar na lenda, no aviso do guia, e que nunca devia ter brincado com coisa séria desse tipo. Um amigo, o Hugo, apareceu correndo do meu lado, e continuamos até sair da trilha e dar de cara com a estrada de terra, quase em frente ao posto da polícia rodoviária. Cheguei gritando sem fôlego, dizendo que tinha mais gente presa na mata e que um bicho tinha levado o guia e o resto do grupo. Na hora, o pessoal da polícia rodoviária acendeu sirene, chamou o resgate, juntou gente para entrar no mato com lanterna e até cachorro. Procuraram a noite inteira e depois mais 2 dias. Não acharam nada, só o celular do Rui caído numa clareira. No fim, voltamos só eu e o Hugo para Portugal, cada um mais sem chão que o outro, sem saber o que iríamos dizer para as famílias. Obrigado por ouvir meu relato. Boa noite.